Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a ouvir o som do livro. Este livro é a Palavra de Deus, é a Bíblia. E podemos já percorrer o livro do Gênesis e neste momento estamos praticamente no final do livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós gostaríamos de compartilhar consigo hoje o capítulo 22 deste Evangelho. Jesus está numa situação que caminha a passos largos para a cruz e neste momento os fariseus tentam encontrar em Jesus falhas e os próprios herodianos e saduceus e outros tentam encontrar uma cilada para apanhar Jesus Cristo. Estes grupos que eu acabei de falar eram grupos políticos, alguns deles grupos religiosos, da época em que Jesus Cristo viveu. E eles constantemente estavam à procura de encontrar falhas em Jesus Cristo. Se por um lado os fariseus faziam perguntas na área religiosa, assim como os saduceus, vemos que os herodianos eram um grupo que estava ligado ao rei Herodes, portanto um grupo ligado ao partido, digamos assim, do governo, e então procuram em Jesus uma falha quanto à questão legal na vivência do país em Israel naquele momento, que estava sob o domínio dos romanos. E eles dirigem-se a Jesus numa tentativa de encontrar uma falha de Jesus Cristo no seu procedimento, no seu viver, no seu dia-a-dia. Então vamos olhar para Mateus, capítulo 22, verso 15. Se tiver uma Bíblia à mão, pode acompanhar esta leitura. Diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Vemos como estes homens são, de facto, uns hipócritas. Jesus Cristo disse isso várias vezes, sendo frontal com eles. Eles aproximam-se de Jesus dizendo: Sabemos que és verdadeiro, bom mestre. É as palavras que eles dirigem a Jesus. Não só iam os herodianos, mas iam também os fariseus. E é interessante ver esta coligação aqui entre os fariseus e os herodianos. Eles, antes de Jesus aparecer, quase nem se podiam ver uns aos outros, estavam em campos completamente opostos, mas pelo facto de quererem apanhar Jesus, então juntam-se, quer os discípulos dos fariseus, quer os herodianos, para tentar apanhar Jesus em alguma falha. E aqui a falha que eles procuravam encontrar em Jesus era se era ou não lícito pagar impostos. E eles vão ter com Jesus exatamente com essa pergunta: devemos ou não pagar tributo a César? Isto era uma situação que colocava Jesus numa situação bastante difícil. Como é que Jesus iria, de facto, resolver esta questão? Jesus estava rodeado pela multidão judaica e agora vêm os herodianos dizendo: é ou não lícito estarmos debaixo da autoridade romana? É ou não lícito o que os romanos nos estão a fazer cobrando impostos sobre nós, que somos o povo eleito? E a questão que eles levantam aqui é: se de facto tu és ou não o Messias, então mostra claramente o que é que tu pretendes fazer na área política sobre esta matéria do pagamento de impostos. E eles colocam Jesus numa situação difícil, mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Porque me experimentais, hipócritas? Jesus é frontal logo com estes homens. Ele dirige as palavras não tendo, como se costuma dizer em português, papas na língua, não é? Jesus vai frontalmente direito à hipocrisia destes homens. Eles vêm com palavrinhas mansas, tentando aquelas diplomacias que muitas vezes
às vezes as pessoas procuram ter, mas Jesus sabia o seu coração. Ele disse: mas porquê é que me experimentam, hipócritas? Qual é o vosso objetivo concreto? Digam lá abertamente o que é que vocês pretendem. E Jesus diz: trazei-me uma moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário, era uma moeda antiga. E Jesus aqui pede que lhe mostrem a moeda que eles no fundo usavam para pagar os impostos. Então Jesus pergunta: de quem é esta efígie e inscrição? E eles respondem: de César. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus aqui responde de uma forma fulminante. Por um lado, não foge à questão. Por outro lado, dá uma resposta extremamente sábia. Estes homens queriam apanhar Jesus em alguma falha e tentam, como se costuma dizer, lançar uma casca de banana para ver se Jesus escorrega nesta questão. No fundo, eles tentam dizer a Jesus: será que nós devemos alguma coisa a César? E Jesus responde. No fundo, ele diz: de quem é as moedas? De quem são as estradas? No fundo, quem é o império que domina neste momento em Jerusalém? E Jesus dá uma resposta sem entrar em conflitos, dizendo que, no fundo, é importante dar a César o que é de César, mas, acima de tudo, devemos dar a Deus o que é de Deus. E estes homens herodianos estavam mais preocupados com César do que com Deus. E não estavam a dar aquilo que era devido a Deus. E Jesus dá uma resposta que assenta que nem uma luva, como se costuma dizer mais uma vez, e, por um lado, justifica a situação dos impostos, por outro lado, fala diretamente à vida espiritual daqueles que estão a ouvi-lo. E, ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, se foram. Mais uma vez, os fariseus, os herodianos, não conseguiram enganar Jesus e não conseguiram tirar partido desta situação. Eles eram os homens que procuravam constantemente pôr Jesus em xeque diante da multidão, fazer com que Jesus ficasse numa posição difícil diante da multidão, pois, no fundo, eles estavam mais preocupados com a sua posição do que propriamente com a vida espiritual do povo ou com o dar a Deus o que é de Deus. E esta expressão de Jesus ainda hoje é conhecida, muitas vezes usada: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É algo que é justo cada um de nós, como cristãos, viver e praticar. Depois houve mais uma tentativa de enganarem Jesus e mais um desses grupos que viviam naquela altura, esses grupos político-partidários e religiosos daquela altura, que eram os saduceus, vieram para tentar enganar Jesus. Todos eles não agiam de forma a tentarem ser esclarecidos. As perguntas destes grupos religiosos não era para realmente serem satisfeitas as suas dúvidas, mas era para ver se Jesus era apanhado em alguma falha. Diz o texto bíblico ainda: naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Mais uma vez, esta ilustração, diríamos, ridícula destes homens, procuram, no fundo, levar Jesus mais uma vez a ser questionado em algo que eles não acreditavam. Como diz o próprio texto, os saduceus não criam na ressurreição. Eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. E Jesus tem que, de alguma forma, responder a estes homens, pois a preocupação de Jesus era claramente dar resposta, no fundo, às dúvidas que alguns do povo poderiam ficar com as perguntas que estes homens iam colocando. Jesus diz: erreis não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais uma vez, Jesus fala de uma forma frontal para com este grupo que o quer enganar. E Jesus diz: erreis não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele sabia perfeitamente que eles não conheciam nem Deus, nem as Escrituras. Era algo que estes saduceus não reconheciam, que Deus teria poder para ressuscitar. Contrariamente àquilo que Abraão, quando entregou seu filho, ele estava plenamente convencido que Deus teria esse poder
Estes saduceus ignoravam as duas coisas, quer as Escrituras, porque as Escrituras falam sobre a questão da ressurreição, mas também ignoravam que Deus era poderoso, porque, diz o texto, na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Jesus, mesmo assim, sabendo que estes homens estavam à procura de enganá-lo, mesmo assim Jesus dá uma resposta. Nós seremos como os anjos do céu, não haverá de novo casamentos e famílias constituídas nesse sentido. Jesus esclarece que na eternidade não haverá esse tipo de atração sexual, esse amor erótico não acontecerá. Será o amor de Deus, o amor que a Bíblia traduz como amor de Deus, que no grego surge como amor ágape, é esta a expressão usada lá, que irá prevalecer na eternidade. É um amor eterno, um amor muito diferente daquele que nós estamos habituados ao nosso dia-a-dia. E Jesus então continua a falar a estes homens sobre as Escrituras. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que o Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus deixa aqui uma declaração tremenda. Jesus está a falar acerca da eternidade, acerca da ressurreição e acerca da forma como nós, filhos de Deus, encaramos a morte. Aliás, a Bíblia fala que a morte é um sono, é o adormecer e, no fundo, quando acordamos, estamos na presença de Deus, vivos para toda a eternidade. Este é o conceito que Jesus Cristo traz aqui de reflexão a estes saduceus. Jesus não está a falar da reencarnação, Jesus está a falar de uma ressurreição. As pessoas têm uma só vida e é nesta vida aqui que, de alguma forma, quando dormem, chegam à presença de Deus e permanecem vivos na presença de Deus, pois nós somos muito mais do que simplesmente matéria. O nosso corpo é uma parte do nosso ser, não é a totalidade do nosso ser. Seria muito reducionista se nós reduzíssemos toda a nossa existência simplesmente à matéria, ao nosso corpo. Nós somos muito mais do que corpo. Mas, no entanto, devemos cuidar do nosso corpo porque ele é parte importante do nosso ser. E Jesus esclarece isso a estes saduceus que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida para além da morte. Jesus diz claramente: Deus é um Deus de vivos, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eles estão vivos na presença de Deus e um dia o seu corpo será ressuscitado e se juntará ao seu ser espiritual para formar de novo uma unidade. No verso 33 continua dizendo: ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Quer os saduceus, quer os herodianos, quer os próprios fariseus perceberam que não podiam enganar Jesus Cristo. Eles, apesar de virem com perguntas difíceis, Jesus sempre respondeu a todas elas. E diz o verso 34: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Agora este grupo estava preocupado. Eles juntaram-se todos, eram braços políticos diferentes, doutrinariamente e em termos religiosos completamente em campos opostos, mas para apanharem Jesus, eles se reuniram para tentar encontrar uma solução para matar Jesus. E assim os fariseus lá enviam mais uma pessoa, mais um intérprete da lei, para poder experimentar Jesus. E ele vem com uma nova pergunta. Diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Agora voltam de novo a tentar Jesus no campo da religiosidade, no campo da lei, que era algo fundamental para a vida de um judeu. E eles continuam de novo: Mestre, mas que grande mandamento então é esse? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus continua a dar resposta a estes homens que o tentam enganar, que tentam apanhar faltas em Jesus, e Jesus no fundo resume toda a lei a dois grandes mandamentos. Toda a lei e todos os profetas são resumidos a estes dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Eles sabiam isto, mas no entanto queriam tentar ver se Jesus falhava em alguma coisa para o incriminar diante da multidão. E agora é Jesus que vai interrogar os fariseus. E diz Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho?
Responderam eles: de Davi. Agora, digamos assim, é Jesus que coloca os fariseus num campo difícil. E Jesus continua este diálogo com os fariseus dizendo: como, pois, Davi, pelo Espírito, chamando-lhe o Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Estes fariseus conheciam bem as Escrituras e Jesus mostra claramente que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma revelação acerca de quem era Jesus Cristo, de quem era o Messias. Ele de facto era filho de Davi, mas por outro lado teria que ser maior que Davi, pois o próprio rei Davi, o grande rei Davi, reconhecidíssimo como o maior rei de Israel, tratava este seu filho, este seu Messias, como Senhor. E como poderia ele tratar o seu filho por Senhor se ele não fosse maior que ele? Então Jesus quer colocar aqui bem claro que o Messias, apesar de ser da descendência de Davi, era alguém que vinha da parte de Deus e não simplesmente um rei humano. Era o próprio enviado de Deus que vinha até o mundo para trazer a salvação a todos os homens que crescem nele. Agora nós vamos para o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. E Jesus vai falar às multidões, vai se dirigir a elas dizendo: cuidado com o perigo da ação dos escribas e as falsas doutrinas dos fariseus, pois elas contaminam cada um de nós. Quando nós partilhamos dessa hipocrisia, desse ritualismo sem vida, então ficamos como contaminados. E Jesus vai falar neste capítulo acerca disso. Jesus vai também chorar sobre a cidade de Jerusalém ao verificar que as pessoas andavam desorientadas, sem rumo, sem saber bem a quem seguir. E no fundo quase parece um pouco a nossa cidade, o nosso dia-a-dia, o nosso próprio país. Muitas pessoas não sabem exatamente o que é a verdade. E então temos que colocar os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é a única verdade, a única direção. Foi por isso que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus então diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Jesus começa a mostrar que estas pessoas procuraram a autoridade para si. E dizia ainda: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não o fazem. Este ditado que muitas vezes conhecemos, não é? De que façam o que eu vos digo, mas não façam o que eu faço. Jesus de alguma forma está a dizer isto aqui: façam o que eles vos disserem, porque o que eles dizem até está certo, mas não imitem de forma alguma o proceder deles. Isso é condenável. Estes homens viviam quase esquizofrénicos, porque diziam uma coisa, mas não faziam aquilo que eles diziam acreditar. E Jesus condena essa atitude. E diz: ataram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olham os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestres. Jesus começa a classificar e a olhar para a atitude destes fariseus. E nós lemos este texto na Bíblia, a linguagem para hoje, para ser um pouco mais claro aquilo que Jesus está aqui a querer dizer acerca destes falsos mestres. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um é só o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus agora vai dar orientações da forma como os cristãos se devem relacionar. Não deve haver entre os cristãos mestres, pois o mestre principal é o próprio Cristo. Por isso, devemos ter todos a mesma liberdade de falar uns aos outros, corrigir uns aos outros, como diz o próprio texto bíblico em Hebreus, de nos admoestarmos ao amor e às boas obras. Devemos corrigir-nos mutuamente. E Jesus continua a falar e a dizer: a ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior de entre vós será vosso servo.
Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus vai trazer aqui reflexões muito sérias sobre a forma como devemos relacionar-nos mais uma vez. Eu creio que o texto é tão claro que nem carece muitas explicações da minha parte. Veja na sua própria vida e à sua volta as pessoas que procuram honra, ser chamados de pai, de mestre, de guia. Jesus claramente diz: não seja assim no vosso meio. Jesus não está a dizer que não há pessoas com dons especiais, não é isso que Jesus está a dizer. Mas aqueles que se procuram para si estas posições não estão a viver em conformidade com o princípio de Jesus Cristo, que deve ser de servir àqueles que os rodeiam. Continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrareis, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificares, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. E Jesus ainda diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está a condenar estas ações que ele via nestes religiosos da sua época. Continua: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficará obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por todo aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Jesus não está a favorecer que se façam juramentos, e isso nós iremos ver numa outra altura, quando tratarmos especificamente deste assunto. Nós não vamos comentar este texto, eu creio que ele é extremamente claro. Nós voltaremos a estar juntos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.